Francismeire Lacerda, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao Diário News. Tudo bem? Olá, bom dia, Conrado. Tudo bem, sim, graças a Deus. É um maravilha. prazer estar aqui novamente. Ah, que legal. Francismeire, você escolheu hoje um tema muito oportuno e também um dos temas da área do direito que é mais procurado pelas pessoas, que é o LOAS e o famoso BPC. A primeira pergunta para quem ainda não compreende, do que se trata o LOAS BPC, ô Francismeire? Então, Conrado, o BPC LOAS, ele é um benefício de prestação continuada. É um benefício que é no valor de um salário mínimo, não recebe 13º salário e é para aquelas pessoas que nunca contribuíram com o INSS, certo? O BPC atende aos idosos, a crianças. Podemos dizer que ele atende a todas as pessoas que detenham alguma necessidade especial, alguma doença grave. O BPC também é uma forma que o governo federal encontrou de ajudar as pessoas mais necessitadas, as pessoas que não têm renda, que não podem trabalhar para manter o sustento familiar. E nós sabemos que muitas pessoas que recebem o BPC LOAS, tem ele como única renda para fazer tudo, para fazer consultas, pagar medicação, comprar alimentação e sustentar o seio familiar. Francismeire, vamos começar pela parte dos idosos. Você falou da questão de crianças, da questão também de doença, mas inicialmente, com quantos anos, você disse que funciona mais ou menos como se fosse uma aposentadoria, só não recebe o 13º salário. Mas aí, com qual idade o homem e a mulher, ela pode dar entrada para receber esse benefício BPC LOAS? Os idosos a partir de 65 anos, com mais de 65 anos de idade, certo? Mas também não quer dizer que só depois dos 65 anos de idade que pode ser. Um beneficiário também pode ser beneficiário, né, do BPC LOAS se ele for portador de alguma doença. Mas se não tiver doença e não tiver renda nenhuma, é mais de 65 anos de idade. Ao idoso de 65 anos em diante, da entrada no BPC, ele tem que procurar o INSS, ele tem que procurar o advogado. Quais são os trâmites legais para dar entrada nesse benefício, Francismeire? Então, para ele dar entrada nesse benefício, ele tem que atender os requisitos exigidos pelo INSS. Primeiro, não ter renda nenhuma, né? Ser de baixa renda, ser cadastrado no CAD único, não receber outro benefício previdenciário, ser brasileiro, e o benefício é para as pessoas que realmente não têm renda. Tipo, a renda tem que ser de 1/4 do salário mínimo comprovada pelo grupo familiar, porque não vai contar só a renda da pessoa que pleiteia o benefício. Inclui-se a renda de todos os membros da família que residem na mesma casa. Por exemplo, um salário mínimo, se existem 4 pessoas numa casa, aí é dividido esse valor de um salário mínimo para 4 pessoas. O valor atual é de R$ 1.212. Aí 1/4 do salário mínimo dá o quê? Dá R$ 303. Aí nesse caso, a pessoa consegue pleitear um benefício, já começa a atender os requisitos do LOAS, certo? Francismeire, vamos supor que um cidadão brasileiro, ele não tem carteira assinada, ele não tem vínculo empregatício e ele, de repente, adoece. Ele pode recorrer ao BPC LOAS? Pode sim. Ele pode recorrer ao benefício LOAS, mas ele vai ter que passar por uma perícia médica, certo? E comprovar que realmente ele é portador de uma doença grave e que necessita do benefício.
Vai passar por perícia, isso, vai passar por perícia médica, e daí o perito do INSS ou um perito judicial, se for o caso de ir para outras instâncias, vai dizer se ele é portador de doença ou não. Muito bem. Ô Francis Meire, isso não é qualquer doença, é só doença grave. Isso, doenças graves que impeçam ele de trabalhar, certo? Que impeçam ele de trabalhar por um período, determinado período. Ô Francis Meire, a curto ou a longo prazo. Tranquilo. Tem um tempo, por exemplo, daquela pessoa que está acometida de uma doença grave, que comprove que tem essa doença, que não pode exercer outra profissão, tem um limite de tempo para ela receber esse benefício ou é contínuo? Então, ele não é contínuo, porque a qualquer momento a pessoa pode se recuperar, voltar a ter uma saúde digna, certo? E daí, então, a pessoa passa a não ser mais beneficiária do LOAS. O que acontece? A pessoa tem que passar por uma perícia de 2 em 2 anos. Ah, interessante. Tem uma pergunta aqui de um cidadão, de uma cidadã que perguntou, assim, eu não tenho, assim, eu fui casada, me separei do meu esposo e recebo uma pensão do meu esposo. Com essa pensão, eu posso dar entrada no BPC LOAS? Então, Conrado, essa é uma questão bem individual, porque vai variar de caso para caso. Por exemplo, nós temos que analisar qual é o valor da pensão dela, certo? E qual é a quantidade de pessoas que moram na casa dela, que tem que atender aquele requisito que eu falei lá atrás. Se o valor comprovado na renda for até 1/4 do salário mínimo vigente, ela pode sim receber. Mas existem pessoas que recebem pensão num valor bem considerável, aí já não consegue ser beneficiária do LOAS, do BPC LOAS. Interessante. Ele não é uma aposentadoria, como você bem falou, não é isso? Ele é apenas um benefício para auxiliar o cidadão, mas ele não chega a ser uma aposentadoria. Não. Ele não é uma aposentadoria, até porque na aposentadoria tem o caso de transmitir para outra pessoa numa pensão. E o BPC LOAS, ele é individual, ele é intransferível e assim também não recebe 13º salário. Ele não é vitalício como uma aposentadoria, certo? Ele exige que tenha-se perícia de 2 em 2 anos e, tipo, a qualquer momento, se a pessoa beneficiária do LOAS mudar de vida, ter um emprego novo, aí automaticamente já perde o benefício. Ô Francis Meire, o INSS me parece que ainda está de greve, não é isso? Sim, ainda está em greve. No caso das pessoas que estão acompanhando agora, que se encaixa dentro de tudo isso que você falou e quer dar entrada no BPC, com o INSS de greve, como é que a pessoa faz para dar entrada? Então, nesse caso, o cidadão pode procurar um escritório de advogado, pode entrar pelo aplicativo do Meu INSS, ou pela internet, ou pelo aplicativo no celular, ou ligar também no 135. Quando o cidadão entra pelo aplicativo no Meu INSS, em primeiro lugar ele tem que marcar uma perícia, certo? Para ser atendido. E tem que ter em mãos RG, CPF, comprovante de residência, o documento de todas as pessoas do grupo familiar e vai seguindo o passo a passo. Muito bem. Até finalizar o pedido. Francis Meire, muito obrigado pela sua participação, foram excelentes os esclarecimentos. Algo mais que você queira acrescentar sobre o BPC LOAS? O BPC LOAS tem infinitas dúvidas, né? Mas eu me disponibilizo para tirar qualquer dúvida que as pessoas possam ter. Os convido mais uma vez para vir até o meu escritório. Nós também prestamos o serviço de consultoria jurídica. Temos outros profissionais do direito que também podem tirar outras dúvidas de outras áreas. E é isso, nós estamos localizados na Engenheiro Carlos Pires de Sá, estamos de portas abertas para recebê-los. Você também tem um Instagram, Francis Meire?
Temos sim, o Instagram profissional é o Lacerda e Pereira, Advocacia e Consultoria Jurídica. E o meu pessoal é Francis Meire Lacerda. Francis Meire Lacerda, advogada aqui na cidade de Cajazeiras. Obrigado. Até o próximo quadro Direitos e Deveres do Cidadão. Até mais, pessoal. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau.